Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre o impacto da pandemia de Covid-19 nas migrações forçadas e refúgio. Nós vamos ter a apresentação da Camila, vou apresentar ela com mais detalhes daqui a pouco. Ela é da Secretaria Estadual de Saúde, daqui do Rio de Janeiro, e a apresentação da Yara e do Guilherme, que vão apresentar os dados atualizados sobre refúgio no mundo e no Brasil, e também focado na pandemia de Covid-19, né, nos enfrentamentos e nos problemas que têm ocorrido e têm sido relatados. Então, antes de passar a palavra para a Yara apresentar os dados atualizados de refúgio no mundo, vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo a tela com as definições? Tá. Eu resolvi apresentar, iniciar essa sessão com definições sobre o que é migrações forçadas, refugiados, solicitantes de refúgio, deslocados internos, porque muitos dos alunos que estão presentes atualmente na disciplina não estão por dentro desse assunto ou trabalham com esse assunto. Então, como hoje a gente vai falar várias vezes em refugiados, solicitantes de refúgio, deslocados internos, migrações forçadas, achei que a gente poderia iniciar com algumas definições. Então, vejam, hoje existe um campo de estudo sobre migrações forçadas crescendo tanto nas pesquisas no Brasil quanto no mundo. Se utiliza, né, historicamente se utiliza historicamente o termo refugiados, porém mais recentemente a gente tem ampliado esse termo para migrações forçadas para incluir indivíduos que não se encaixam no status e na definição de refugiados que eu vou explicar para vocês. Então, migrante forçado seria toda aquela pessoa que migrou sem... isso pode ser migrar da sua vila, do seu estado, do seu município, ou mesmo do seu país, mas de forma involuntária, de forma forçada, contra a sua vontade. Então, é muito difícil hoje definir o que é uma migração forçada e o que é uma migração voluntária. Existem pouquíssimos estudos que mostram a diferença entre e tentam especificar o que é uma migração forçada e mostram a diferença entre migração forçada e migração voluntária. Dentro desse campo e esse campo de migrações forçadas, ele inclui diversos motivos para essas migrações forçadas, que podem incluir fome, melhores condições de trabalho, as perseguições sofridas, questões ambientais e de saúde, acesso, você busca por melhores condições de vida, entre outros. E aí, dentro desse campo de migrações forçadas, existem outras definições específicas que são as que a gente trabalha mais. Deixa eu desligar o mouse, que ele está mexendo sozinho. Tá. Vocês estão vendo a tela de definições, né? Beleza. Então, refugiado é um indivíduo que, temendo ser perseguido por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo político, ou grupos sociais, ou por suas opiniões políticas, se encontra fora de sua nacionalidade, ou em virtude desse receio, não pode voltar ao seu país de origem, por estar sofrendo essa perseguição. Então, esse é um conceito fechado da Convenção de Refugiados da ONU de 1951,
do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur. E essa, como eu disse, é uma definição fechada. Então, as pessoas que migram forçadamente por outras questões, como questões ambientais, desastres ambientais, epidemias, etc., não se encaixam nessa definição, porque ela é fechada em perseguição. Tem que ter bem fundado temor de perseguição. Antigamente, essa definição esse status de refugiado era concedido pelo Acnur, mas hoje os governos dos países já estão assumindo essa responsabilidade de ver esse trâmite e dar ou não recusar, tem a possibilidade de recusar, dar ou não o status de refugiado. Aqui no Brasil, a gente ainda tem uma primeira lei de imigração que foi uma das mais conhecidas, que é de 1997, que inclui mais alguns motivos, além dos que já estão na Declaração de 1951, que inclui conflitos armados, violência generalizada e violação de direitos humanos. Então, isso é uma particularidade do Brasil e de alguns países da América Latina que aderiram à Declaração de Cartagena, mas no resto do mundo é utilizado como motivo para a solicitação de refúgio o bem fundado temor de perseguição. E aí tem outras duas definições. Uma a segunda é de solicitante de refúgio. Esses solicitantes de refúgio são as pessoas que pretendem ser admitidas em um país como refugiados. Elas já atravessaram a fronteira internacional, já estão no país de destino, elas solicitam um refúgio e elas dependem da resposta desse país, dentro das normas e instrumentos do país e internacionais, para receber ou não esse status de refugiado. No Brasil, historicamente, a maioria das solicitações de refúgio eram negadas por não se enquadrarem na definição de refugiado. Mais recentemente, com a situação na Venezuela, agora a gente tem um número muito maior de refugiados que tiveram o status aceito do que solicitantes que tiveram o pedido rejeitado, negado. E a terceira, essa solicitação de refúgio, ela não é rápida. Você solicita o refúgio, tem que aguardar um período, isso varia entre alguns países, mas em relação ao Brasil, estava demorando em torno de 3 anos. Então, um tempo relativamente grande, em que o refugiado o solicitante de refúgio fica com papel A4, super frágil, que é o único documento dele para ele utilizar para conseguir moradia, emprego, educação, etc. Até abrir conta em banco. Então, todas as dificuldades que vocês puderem imaginar. E a terceira, em relação ao solicitante de refúgio, ainda é importante destacar que em alguns países a saúde do refugiado tem tudo a ver com ele conseguir ou não esse status de refúgio. Então, tem países, artigos que relatam que na Holanda, nos Estados Unidos, entre outros países, você tem alguma doença, principalmente se for uma doença infecciosa, colabora para a rejeição do pedido de solicitação de refúgio. Então, aí já fazendo o nosso primeiro link de migrações forçadas com saúde. E a terceira definição são os deslocados internos. Eles têm razões semelhantes às dos refugiados, mas eles ainda não atravessaram uma fronteira internacional. Ou seja, eles já saíram de suas vilas, suas casas, estão migrando dentro do seu próprio país, ainda não atravessaram uma fronteira internacional, mas podem vir a atravessar essa fronteira nos próximos anos e se tornar solicitantes de refúgio e refugiados, migrantes forçados de forma geral. Então, agora que a gente tem essas definições na cabeça, vou passar para a Yara. Só um momento. Vou passar para a Yara, que vai apresentar os dados atualizados agora de 2020
do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, Acnur, referente ao ano de 2019. Então, ainda que a aula seja sobre o impacto da Covid-19 nas migrações forçadas, esses dados, como são de 2019, ainda não consideram pandemia de Covid. A gente só vai ver isso no próximo ano, no próximo relatório do Acnur, que vai sair no ano que vem. Então, Yara, por favor. Bom dia. Além dos dados do Acnur, eu vou comentar também muito rapidamente um documento técnico da Organização das Nações Unidas relativo à prevenção e ao controle do coronavírus entre populações refugiadas e migrantes em ambientes fora dos campos. Então, até 2019, existiam 79,5 milhões de deslocados forçados no mundo. Esse é o maior número já registrado pela organização, equivalendo a 1% da população mundial. Desse quantitativo, 26 milhões estavam na situação de refugiados reconhecidos, 45,7 milhões eram pessoas deslocadas internamente, 4,2 milhões eram solicitantes de refúgio. E em 2019, ocorreram 2 milhões de novas solicitações de refúgio. Ainda em relação a esse quantitativo de 79,5 milhões, 4,5 milhões de deslocados forçados eram venezuelanos, sendo 93.300 refugiados, mais de 794 mil de venezuelanos em situação de solicitação de refúgio e 3,6 milhões de venezuelanos deslocados para o exterior. O Acnur estimou que 40% dos deslocados forçados mundialmente eram crianças. As crianças refugiadas, elas enfrentam desafios específicos no acesso à educação, e em 2018 estimou-se que 3,7 milhões de crianças refugiadas estavam fora da escola. 68% dos refugiados, eles são provenientes de 5 países: Síria, Venezuela, Afeganistão, Sudão do Sul e Mianmar. 73% dos refugiados residiam em países vizinhos aos seus países de origem, e os países em desenvolvimento hospedaram 85% dos refugiados do mundo. Os países que acolheram o maior número de refugiados foram a Turquia, Colômbia, Paquistão, Uganda e Alemanha. Em abril de 2020, a OMS publicou orientações provisórias aos Estados-membros e parceiros para a inclusão de refugiados e imigrantes como parte dos esforços para responder à pandemia de Covid-19. As recomendações abordadas nesse documento, elas são divididas em 5 categorias. A primeira inclui ações de coordenação e planejamento da resposta da Covid-19, como, por exemplo, o alcance da cobertura universal de saúde e capacidade de abordar os determinantes de saúde para garantir ações eficazes na preparação e resposta à pandemia. A segunda recomendação sobre vigilância, investigação e gestão de controle das infecções estipula um conjunto de ações sobre a inclusão de refugiados e imigrantes nos sistemas de vigilância e informação de saúde sobre Covid-19. A preparação na demanda por serviços de saúde e a resposta aos casos em populações refugiadas e imigrantes. A terceira categoria propõe pontos de triagem, rastreio nos pontos de entrada nos países e um aumento da capacidade de ações relacionadas à saúde pública para a equipe de saúde
de migração, fronteiras e portos. A quarta categoria sobre comunicação de risco e envolvimento da comunidade engloba o combate à xenofobia, o fornecimento de informações cultural e linguisticamente adequadas e acessíveis para os refugiados. A quinta categoria, ela abrange medidas de saúde e segurança no trabalho, como, por exemplo, a garantia de que os trabalhadores de saúde que sejam refugiados e imigrantes desfrutem do mesmo nível de proteção de saúde e segurança no trabalho quando comparados a todos os outros trabalhadores. O acesso inadequado aos serviços essenciais pelos refugiados pode dificultar a detecção precoce, o teste, o diagnóstico e o rastreio e a busca de atendimento para a Covid-19, aumentando, assim, o risco de casos nessa população. Eu acho que era isso. A gente pode se aprofundar, de repente, em algum aspecto do relatório ou do documento da OMS no momento da discussão. Obrigado, Yara, pela excelente síntese. É importante ressaltar que esse documento da OMS com essas dicas de preparação para a saúde de refugiados na pandemia foi publicado, acho que em abril, né? Pelo que você disse. Então, ele é lá do começo, antes da propagação, né, dos casos de Covid no hemisfério sul. Então, essas recomendações, algumas foram utilizadas, outras não, isso depende de cada país. Alguns países não utilizaram nenhuma dessas recomendações, e acho que isso vai ser muito importante para a gente debater depois, principalmente aqui na situação do Brasil. Então, vou passar agora a palavra para o Guilherme, que vai apresentar os textos sobre refúgio e migrações forçadas no contexto da pandemia de Covid-19. Então, meu nome é Guilherme, sou médico no Brasil, estou fazendo mestrado em antropologia médica na University College London e estou participando como ouvinte da disciplina. Vou comentar, então, como o João falou, os dois textos sobre saúde de refugiados e imigrantes na resposta do Covid-19. Os dois textos são comentários, né? O primeiro texto é um comentário publicado no Lancet, em março desse ano, com o autor principal, Kluge e colaboradores, e o segundo com autores do Instituto de Medicina Social, né? O João Cavalcante, o professor Eduardo Feinstein e o Igor Rodrigues. O primeiro texto, então, tem como objetivo principal fazer uma chamada internacional, como o próprio texto diz, para que não ocorra retorno forçado desses imigrantes que estão se movimentando para os seus países de origem como resultado da pandemia atual, que é uma coisa que acontece de usar a pandemia como desculpa, né, para retornar essas pessoas, mas isso acarreta um maior risco para essa população e também quebra da legislação internacional, que pelo que entendi, a legislação internacional não permitiria o retorno dessas pessoas para os países de origem, porque são locais de extrema vulnerabilidade e as pessoas estariam expostas novamente à violência e a risco de morte e tudo mais. O texto, então, pontua que durante a implementação do lockdown quase que global no mundo, com o fechamento das fronteiras e a impossibilidade de fluxo de pessoas dentro dos países, isso afetou muito fortemente os migrantes, porque são pessoas que estão, né, justamente em trânsito, e a desculpa que se deu para se cancelar os reassentamentos e a suspensão dos resgates de refugiados foi do risco de transmissão da doença, né? Mas não se viu que isso não se verifica, porque essas pessoas geralmente estão migrando de lugares com baixa ou nenhuma infectividade do coronavírus,
para regiões onde ocorre grande infectividade, como a Europa, né, e agora o Brasil, com o caso dos venezuelanos. Então, assim, esses centros, o texto fala sobre os centros, sobre a importância de se abordar a saúde dessas pessoas, porque geralmente estão em locais de aglomeração, com baixa infraestrutura, né, sem acesso à água potável, sem serviços mínimos de saúde, um próprio pobre acesso à informação e tudo mais, que por si só torna elas mais vulneráveis. Então, precisa ser abordado a necessidade de se abordar especificamente essa população, porque é uma população que, quando se fecha a fronteira e não permite que elas entrem no país onde elas poderiam ter acesso a um sistema de saúde ou a condições melhores, e se aglomera elas, isso sim aumentaria o risco de transmissibilidade do vírus, né? Esse texto cita, então, eu achei importante, quando se suspendeu as operações de resgate, o texto cita o exemplo das operações que ocorriam no Mar Mediterrâneo aqui, no Mar Mediterrâneo, da migração da África para a Europa Ocidental, porque desde 2015 para cá morreram mais de 16 mil pessoas nessa tentativa de migrar. E se imagina que esses dados vão aumentar muito mais frente à pandemia, porque os conflitos nos países de origem não vão deixar de acontecer, né? E as pessoas vão seguir tentando migrar apesar da pandemia. Então, basicamente, o primeiro texto era isso. No segundo texto, então, contextualiza isso dentro do Brasil. O texto faz o contexto primeiro da pandemia e tudo mais, mas achei importante pontuar, então, que no mundo inteiro, né, as populações, como a gente já comentou em outras aulas, as populações mais vulneráveis são as que apresentam maior desigualdade socioeconômica, maior dificuldade de acesso à saúde, e a importância de se abordar elas, né, de se abordar essas populações, principalmente a população negra, a população indígena e a população migrante, que é o caso do texto e da aula de hoje. Então, como a Yara já comentou, os números, né, são mais de 70 milhões de imigrantes forçados no mundo inteiro, quase 26 milhões de refugiados, e isso, enfim, só para apontar a grandiosidade, não que número signifique importância real, né, porque qualquer vida é uma vida, mas são milhares de pessoas que precisam de assistência, né? Então, a própria pandemia já levou a um deslocamento forçado de populações. O texto cita o exemplo da Índia, quando se implementou um lockdown extremo, sem assistência à população, em que milhares de pessoas acabaram retornando a pé para o interior do país, migrando das grandes cidades para o interior, sem acesso a transporte, sem acesso à infraestrutura mínima, serviços de saúde, passando fome, com muitas mortes ocorrendo. Também fala sobre, no Brasil, trazendo para o Brasil, em Roraima, a questão dos venezuelanos, que formam, já anterior à pandemia, então, né, já havia esse fluxo grande de venezuelanos que acabava sobrecarregando, de uma certa forma, o serviço de saúde na região, e que, com a pandemia, então, o serviço de saúde se vê mais requisitado. Não que isso seja, de maneira nenhuma, né, dizer que a migração seria culpada pelo esse aumento na demanda, né? Na verdade, o sistema que deve se organizar para sustentar esse aumento de demanda, que já se sabia que iria ocorrer de qualquer maneira. Mas, de qualquer forma, o exemplo da Venezuela eu achei muito importante, porque eu não sabia pontuar, porque dos quase 4 mil casos até junho de Covid na região, e dos 120 óbitos, apenas 127 casos confirmados eram entre os refugiados, e apenas uma morte ocorreu. Então, assim, pelo que eu entendi do texto, as operações e a organização que está sendo ocorrida, de uma certa forma, está funcionando e tem um certo sucesso, assim. Mais ou menos isso sobre o Brasil, a migração forçada, a pandemia, fechamento de fronteiras. Então, assim, além das aglomerações, né, nas ocupações e do risco, essas pessoas também são expostas
quando estão fora dos abrigos também são expostas mais, são mais vulneráveis, porque geralmente são pessoas que migram sem renda alguma, né? Tem dificuldade de acesso à saúde, insegurança no status migratório e dificuldade de acesso à informação, muitas vezes pela barreira linguística. E, enfim, então, basicamente era isso. Espero que eu não tenha me sentido tanto. Então, só para resumir, falei sobre esses 2 textos, sobre o enfrentamento da pandemia e a saúde de refugiados, né, e de imigrantes, uma chamada internacional, e o outro contextualizando mais o Brasil e esses casos de racismo e xenofobia, a questão dos venezuelanos e tudo mais. Acho que era isso, mais ou menos. Apresentar a questão das migrações forçadas, refúgio, no contexto da pandemia de Covid-19, a um nível mais global e também Brasil, e depois a gente vai passar para a Camila para falar como representante da Secretaria Estadual de Saúde, do SUS, e trazer a realidade aqui do Rio de Janeiro e as ações também. Então, alguns dados apresentados pela Iara, eu trouxe aqui de uma forma que acho que fica mais fácil da gente também visualizar, mas eu vou falar rapidamente porque ela já apresentou. Então, esses 70,5 milhões de pessoas forçadas ao deslocamento, migrantes forçados, eles estão divididos, como a Iara disse, em 26 milhões de refugiados, 4,2 milhões de solicitantes de refúgio, 45,7 milhões de deslocados internos, que é o maior número, que podem vir a ser solicitantes de refúgio e refugiados nos próximos anos, e o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o Acnur, separa os venezuelanos dessa conta, colocando os 3,5 milhões de venezuelanos fora da Venezuela como venezuelanos deslocados para o exterior. Por que o Acnur apresenta dessa forma? Porque, como eu disse, pela definição, a saída dos venezuelanos da Venezuela não representa, e as solicitações deles de refúgio não se encaixam na definição de refugiado, assim como aconteceu com os haitianos. Então, alguns outros dados. 8,7, esse dado de 79,5 milhões é um número grande, mas a gente não consegue ter muita dimensão só falando dessa forma. Então, é importante ressaltar que se fosse uma nação, se todas as pessoas estivessem no mesmo local e formassem uma nação, já seria a 20ª maior população do mundo. Maior até que a população da França, por exemplo. Esses 79,5 milhões são 8,7 milhões a mais que no ano anterior, que é em 2018. Então, o número está crescendo bem rápido. A gente ainda não tem os dados, né, referente à pandemia de Covid, então a gente não tem como afirmar como se comportou os números ainda, depois que começou a Covid-19. Mas desses 70,5 milhões, 40% são menores de 18 anos. Esse número dobrou em 30 anos, era menos de 40 milhões há 30 anos atrás. E 68% desse total são pessoas vindas de 5 países. Em primeiro lugar, Síria, Venezuela já está em segundo lugar, Afeganistão em terceiro, Sudão do Sul em quarto e Mianmar em quinto. E como eu disse, esses dados não consideram a pandemia de Covid-19 ainda. Aqui um slide emprestado do professor Eduardo. A gente, quando fala desse número de 79,5 milhões, é importante ressaltar que os dados de migrações forçadas dessa segunda década do século XXI já é maior que os dados de migrações forçadas da Segunda Guerra Mundial. Então, segundo o próprio Acnur, isso, claro, a gente tem que considerar que a população era muito menor na época da Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai falar um pouco de migrações forçadas no Brasil. Os dados atualizados, o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, tinha o costume de publicar anualmente os dados atualizados sobre refúgio no Brasil.
no Dia Mundial do Refugiado, que é em 20 de junho. Esse ano não publicou. No entanto, no site do CONAR a gente consegue recuperar algumas informações atualizadas. Então, atualmente, no Brasil tem 43 mil refugiados, com status de refugiado que receberam o status, de mais de 90 nacionalidades, em torno de 96 nacionalidades diferentes. E desse número, 90% dessas pessoas são pessoas que migraram da Venezuela. Esse número era bem menor, né? Então, 38, até ano passado. Então, de dezembro de 2019 a abril de 2020, cerca de 5 meses, foram reconhecidos 38 mil venezuelanos como refugiados aqui no Brasil, fazendo esse número aumentar muito. Mais de 270 mil venezuelanos vivem no Brasil atualmente, então a gente tem 38 mil desses 38 mil são refugiados e os outros estão com status de residente temporário ou solicitante de refúgio aguardando decisão. Como eu disse, a decisão demora bastante. No ano passado, tiveram 30 mil pedidos de refúgio de haitianos, foi o segundo maior depois de venezuelanos aqui no Brasil. Mas como a situação do Haiti, que foi terremoto, epidemias, furacão, etc., não se encaixa como bem fundado temor de perseguição, eles colocaram os haitianos como residentes, deram uma autorização de residência, e esses haitianos, então, têm um visto humanitário, diferente do visto dos refugiados. Em 2019, tiveram 82.500 novas solicitações. Essas solicitações foram feitas em todos os estados do Brasil, mas os que tiveram mais solicitações foi o estado de Roraima, com 57%, e Amazonas, com 10%, que são os venezuelanos, né, que estão atravessando a fronteira de Santa Helena do Airém, na Venezuela, com Pacaraima, em Roraima, e também migrando depois para o Amazonas de ônibus ou avião, e o estado de São Paulo, com 6%. O perfil desses refugiados do Brasil atualizados mostra que 62% são homens e 95% são adultos. Então, é um perfil completamente diferente quando a gente fala do resto do mundo. Como nós falamos no início, 40% dos migrantes forçados no mundo são menores de 18 anos. Então, esse número do Brasil é diferente quando a gente compara com os refugiados da Europa, entre outros locais. Na nossa pesquisa que realizamos na Caritas, com os dados da Caritas, coletando os formulários de solicitação de refúgio, a gente achou um número bem similar. Também a maioria de homens, adultos com ensino superior. O Brasil, em 2017, teve a nova lei de imigração, e alguns dados sobre o governo federal, né? Em 2017, no governo Temer, saiu a nova lei de imigração. Essa nova lei de imigração simplifica bastante o processo de solicitação de refúgio, ainda assim, continua demorado. Antes era em papel, o formulário tinha 25 páginas, então, com o aumento do número de venezuelanos no Brasil solicitando refúgio, eles mudaram para um sistema eletrônico, então os refugiados têm que acessar através de um computador e preencher esse formulário. Esse acesso é dificultado até porque nos primeiros meses desse formulário eletrônico ele só estava disponível em português, diferente do formulário em papel que tinha em inglês, espanhol e francês também. Além disso, o Brasil, isso depois, né, no governo, ainda no governo Temer, o Brasil assinou o Pacto Global de Migração Segura e Ordenada. O Brasil saiu
desse Pacto Global de Migração, seguro e ordenado da ONU, um mês depois de ter assinado, quando o governo mudou, do governo Temer para o governo Bolsonaro, e uma outra ação também que foi feita pelo número de solicitações de refúgio de venezuelanos ter aumentado, foi o reconhecimento de grave e generalizada violação de direitos humanos na Venezuela, que o CONAR e o Ministério da Justiça fez esse reconhecimento para poder encaixar falando que é para poder encaixar os venezuelanos dentro do status de refugiado e eles poderem receber esse status de refugiado. Mas a gente também sabe que é para poder utilizar o discurso de que a Venezuela está enfrentando uma ditadura bolivariana, etc., que foi o discurso do Bolsonaro na ONU nessa semana. Então, aqui, para quem quiser se aprofundar sobre o Pacto Global de Migração, segura, ordenada e regular, o professor Eduardo e a professora Anete publicaram um artigo no ano passado no site do Museu do Amanhã, no Observatório do Amanhã. Eu posso enviar depois o link para vocês, mas fala os motivos para que o Brasil retorne ao Pacto Global de Migração. Então, a gente entra na questão da migração forçada e saúde, né? Com base nisso que nós falamos, em uma revisão de literatura que nós fizemos recentemente, encontramos que, com todos esses trabalhos precários que eles encontram no país de destino, a incompreensão da cultura que envolve o racismo e xenofobia também, a dificuldade de comunicação, porque muitos chegam, por exemplo, no Brasil sem falar português, e mesmo os venezuelanos têm dificuldade de se comunicar aqui e serem entendidos. Imaginem como é para quem vem da República Democrática do Congo e outros países da África falando francês ou crioulo, ou lingala, entre outro idioma. É bem difícil de se comunicar, então eles contam com redes de apoio, mas mesmo assim essa dificuldade de comunicação faz com que eles não consigam emprego, renda, moradia, até abrir conta em banco. Quem facilita isso para eles aqui no Rio de Janeiro, além da Secretaria Estadual de Saúde, também é a Caritas, que tem esse trabalho social. E principalmente as faltas de políticas sociais para eles, né? Ficou bem evidente de que muitos refugiados que receberam o auxílio emergencial foram atacados por estarem recebendo esse auxílio emergencial durante a pandemia, e muitos não receberam. Então, além de ter perdido seus empregos, não conseguiram auxílio emergencial e ficaram em situação de extrema vulnerabilidade e miséria. E isso tudo, esse processo de migração, o antes, o durante e após a migração, com o que acontece depois no país de destino, causam doenças, podem causar doenças, enfim, problemas de saúde em geral. Entre os que estão mais descritos na literatura aparecem as doenças transmissíveis, tuberculose e sífilis, as crônicas, hipertensão, diabetes, obesidade, depressão também pode ser crônico, mas aí são as questões de saúde mental que envolvem depressão, ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático e as violências que eles sofrem no processo. A violência sexual, torturas e até as mutilações, incluindo mutilação genital feminina. Os grupos mais vulneráveis, quando a gente fala de migrações forçadas em saúde, são crianças, adolescentes, isso, né, quando a gente fala de saúde em geral, mas também para refugiados. E os refugiados já são vulneráveis e esses grupos são mais vulneráveis ainda. São crianças, adolescentes, idosos, mulheres e LGBTQI+. O Brasil carece ainda de estudos voltados para a saúde, na verdade carece de estudos voltados para refugiados de forma geral. A maioria dos estudos são da área de direito e relações internacionais, mas já tem aparecido em outras áreas também, e aí a gente tem uma carência de estudos ainda voltados para a saúde,
nosso grupo, junto com um grupo da USP, de outras poucas universidades, Unisantos, entre outros, são os poucos grupos do Brasil que trabalham com saúde de migrantes forçados e refugiados. Na literatura também aparece que as políticas públicas pós-migração, como a prestação continuada de serviços, principalmente acesso ao serviço de saúde, a Camila vai falar mais sobre isso, é extremamente importante para evitar todos esses processos de saúde e doença que acontecem com eles durante a migração e após estarem estabelecidos no país de destino. Isso tudo tem importância para nós que somos da saúde coletiva e devemos continuar estudando e trabalhando com isso. Aqui outra pesquisa que nós fizemos também recentemente, a gente pesquisou sobre o êxodo venezuelano, e em determinado momento a gente encontrou na nossa pesquisa sobre êxodo venezuelano questões envolvendo saúde. Então é importante falar que desde 2010 a Venezuela enfrenta a maior crise humanitária da sua história. Essa migração forçada internacional da Venezuela já compreende 10% da sua população total. Nunca se viu isso antes na Venezuela, na história da Venezuela. Essas populações que estão entrando não só no Brasil, como nos outros países da América Latina, chegam nesses países com desnutrição grave e também está sendo relatado um aumento da mortalidade materno-infantil. Durante esse processo de migração, mesmo a fronteira sendo seca, não tendo que atravessar através do mar, ou, enfim, andar centenas de quilômetros, mesmo sendo uma fronteira próxima ali os venezuelanos ainda enfrentam violência generalizada. Muitos na fronteira, a gente ouviu relatos quando a gente esteve lá, que muitos têm que deixar todos os seus bens pessoais para poderem deixar eles atravessar a fronteira para o Brasil, e muitas mulheres sofrendo violência sexual na fronteira. Isso faz com que tenha ressurgimento também, com tudo isso que está acontecendo, ressurgimento de doenças já eliminadas ou controladas. Tem artigos descrevendo a volta do sarampo, difteria, casos, né, de surtos de cachumba, e tem tétano, parece também, HIV, AIDS, tuberculose, como já era também esperado para essas doenças. E após atravessar a fronteira internacional, vêm os outros problemas, que também envolvem questões de saúde. Então, a falta de moradia, os venezuelanos que conseguem casa e trabalho são os que ficam menos vulneráveis, mas ainda assim vulneráveis, e os que estão em abrigos, lá em Roraima a gente tem 11 abrigos, esses da Operação Acolhida do Ministério da Justiça, do Exército. Esses abrigos, tem só um abrigo, eu lembro que tinha 1.100 pessoas. Então, são milhares de pessoas em abrigos, e vocês podem imaginar o que aconteceu nesses abrigos durante a pandemia de Covid-19, em que uma doença muito infecciosa, e as ações eram isolamento social. Não se faz isolamento social em um abrigo com mais de 1.000 pessoas, onde todos comem juntos, os banheiros são compartilhados, enfim, bem difícil essa situação. Então, eles enfrentam, além de tudo isso, falta de moradia, desemprego e ataques xenofóbicos e racistas. Aqui, só para mostrar para vocês que a gente teve um aumento de pesquisas de refúgio e saúde, olhando o Medline, PubMed, por título e resumo, tem aumentado bastante o número. 2020 ainda vai superar 2019 e 2018, ainda não acabou, né? Mas tem aumentado muito a quantidade de pesquisas na área de saúde com refugiados. E aqui uma pesquisa no Google Trends. Quando a gente fala, o Google Trends é uma plataforma do Google que monitora a quantidade de vezes que uma palavra é digitada no Google, pesquisada no Google. Então, mostra o interesse das pessoas sobre um determinado tema. Então, quando a gente pesquisou refugiados em 4 línguas, a gente encontrou, desde 2004 até 2020, um pequeno pico de pesquisas no Google
durante aquela situação que teve em 2006 em Uganda, que o país fez um ato solicitando a volta dos refugiados que estavam em outros países para voltar para Uganda, e em 2015 com a foto da criança síria morta por afogamento numa praia, se eu não me engano, na Grécia, após tentar a travessia internacional pelo mar. Então, foi quando foi mais divulgado na mídia. Isso demonstra que nos últimos anos tem aumentado o interesse das pessoas pelo tema de refúgio e migração. Então, a gente chega aqui para falar um pouco de migrações forçadas por epidemias e desastres. Durante as emergências de saúde pública, a gente já sabe que, segundo a literatura, tanto as migrações forçadas podem ocasionar epidemias, quanto epidemias podem ocasionar migrações forçadas. Isso ficou bem claro com o Ebola, com pessoas atravessando, saindo, né, de Guiné, Libéria, Serra Leoa, pela situação dramática que foi a epidemia de Ebola. E inclusive o nosso primeiro caso suspeito de Ebola daqui do Brasil foi um refugiado que tinha vindo da Guiné, que saiu do seu país por causa da situação do Ebola e por ter perdido os familiares durante a epidemia de Ebola. Enfim, febre amarela. A Covid é uma situação completamente atípica, porque as fronteiras foram fechadas. Então, se as fronteiras não tivessem sido fechadas, a gente teria visto um tipo de migração forçada bem diferente, mas as fronteiras foram fechadas para as rotas tradicionais. Então, mesmo com a fronteira da Venezuela fechada, os venezuelanos continuaram entrando no Brasil por outras rotas que não ali de Pacaraima. E aí é importante, né, quando a gente fala também de emergência, a gente fala de desastres. Então, o que aconteceu no Haiti com furacão, terremoto, as migrações forçadas que estão acontecendo agora no Brasil e nos Estados Unidos por queimadas, acidentes nucleares, quando eu falo de QBRN, mas principalmente os acidentes nucleares de Chernobyl, por exemplo, que fez com que uma cidade inteira e as cidades ao redor tivessem que migrar, sair daquela região. Então, todas essas emergências de saúde pública estão intimamente ligadas a migrações forçadas. E é preciso, então, ampliar esses debates, porque quando a gente fala de migração forçada, a gente também está falando de refúgio sanitário e também está falando de refúgio ambiental, que não são pessoas que não são consideradas refugiados, por não ter bem fundado temor de perseguição, mas fugiram de suas regiões por questões de desastres, enfim, naturais antropogênicos. E aí os meios que os países têm para colaborar com esse debate é incluir, dentro das áreas de migrações forçadas dos ministérios da saúde, pessoas especializadas para debater migrações forçadas e criar protocolos, como está sendo feito aqui no Rio de Janeiro, criar protocolos para a saúde dos refugiados que ajudem os profissionais de saúde a saber como proceder com o atendimento e facilitar esse acesso ao serviço de saúde. Rapidamente, então, só para mostrar para vocês como isso já tem sido descrito na literatura, durante a epidemia de Ebola, já teve trabalhos falando que pessoas estavam migrando forçadamente por causa de epidemias, no caso do Ebola, principalmente para o Brasil, e a gente entra em outra questão também, que é a xenofobia e o racismo. O Guilherme já falou sobre a xenofobia e racismo, mas eu trouxe alguns recortes de jornais para mostrar como elas acontecem durante epidemias, principalmente quando envolvem migrantes forçados, então, e imigrantes em geral. Então, o Ebola acontecia naquela época em 3 países, Guiné, Libéria e Serra Leoa, que ficam na África, mas os haitianos foram hostilizados em vários locais do Brasil, porque muitas pessoas pensavam que o Haiti ficava na África, então atacavam as pessoas, os haitianos,
que fica na América Central, atacavam eles durante aquele caso suspeito de ebola no Paraná. Recebia notificação também sobre isso no Ministério, né? A gente tem um haitiano aqui com sintomas de ebola, e a gente tinha que descartar o caso porque a pessoa não esteve nem na África, que dirá na África Ocidental. E aí, quando se teve os casos de ebola, se voltou, principalmente no Twitter, mas em outras redes sociais também, enquanto outros países se falavam sobre o ebola utilizando outras palavras-chave, a palavra-chave no Brasil que estava mais associado à palavra ebola no Twitter era preto. E aí, enfim, muitos tweets racistas, ataques racistas, enfim, xenofóbicos. E aí a gente chega no Covid. O Covid tem em diversas matérias, memes, vocês devem ter recebido, eu recebi muitos, fake news, então sem falar em fake news, foram muitos também, atacando os chineses por causa do vírus ter surgido na China, e agora, mais recentemente, ataques racistas, quando negros entram de máscara em algumas lojas. Já tem matérias falando que a segurança associando eles a bandido por ser negro, usar máscara, tá de máscara. Enfim, extremamente triste, e são episódios que estão acontecendo e sendo divulgados. E aí a pergunta, né? Como essa xenofobia e racismo afeta os serviços de saúde? Né? O cônsul venezuelano que contraiu Covid-19 lá em Boa Vista, era um diplomata da Venezuela em Boa Vista, ele não conseguiu atendimento médico, foi negado no Brasil. Quando eu estive lá, também vi essa situação, eu e Igor vimos essa situação de brasileiros, mesmo os venezuelanos chegando primeiro, os brasileiros tinham prioridade na fila de atendimento ao acesso de saúde, e se sobrasse vaga, os venezuelanos eram atendidos. É isso. E em São Paulo, relatos, né, de imigrantes venezuelanos que sofreram discriminação. E aí chego nessa questão do impacto da Covid-19 nas migrações forçadas. A Covid-19 trouxe os refugiados já são extremamente vulneráveis, então a Covid-19 trouxe novas vulnerabilidades para essas pessoas, foi ampliado. O fechamento das fronteiras impediu o reassentamento dos refugiados que iam, as organizações internacionais como a Acnur já tinham conseguido levar, já estavam com planos de levar alguns refugiados de alguns campos de refúgio para novos países que já tinham aceitado receber, mas com o fechamento das fronteiras, essas viagens de reassentamento foram paralisadas, e essas políticas restritivas fragilizam a saúde dos refugiados. Essa associação que se fez, principalmente, ficou bem claro aqui no Brasil, mas outros países fizeram isso também, como os Estados Unidos, uma associação de imigração com risco epidemiológico. Então, vocês devem lembrar que os venezuelanos foram culpados pelo surto de sarampo, pela emergência de sarampo em Roraima e Venezuela. E depois se descobriu que a cepa de sarampo que estava circulando em Roraima e na Venezuela, em Roraima e no estado do Amazonas, era uma cepa europeia. Então, assim como o surto de sarampo que teve em São Paulo no ano passado, não teve nada a ver com os venezuelanos, mas mais uma vez eles foram atacados por isso. Se associou os venezuelanos a risco epidemiológico pelo aumento de algumas doenças transmissíveis lá, e aí isso foi utilizado como justificativa até pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para fechar a fronteira com a Venezuela em relação ao Covid-19 antes de fechar a fronteira com outros países. Então, aqui a portaria de março de 2020, fechando a fronteira terrestre com a Venezuela, quando a Venezuela só tinha casos importados, o Brasil já tinha muito mais casos que a Venezuela, a Europa tinha muito mais casos que a Venezuela, milhares de casos a mais que a Venezuela,
mas a fronteira foi primeiro fechada, uma portaria só para fechar a fronteira terrestre do Brasil com a Venezuela, que é por onde passavam mais as pessoas, os solicitantes de refúgio e residentes venezuelanos mais pobres, né? Os que têm maior condição econômica migram para o Brasil de avião. E foi justificado o risco epidemiológico utilizando a Anvisa. Quando a gente fala também de Covid-19 e migrações forçadas, a gente tem que falar que há uma falta de dados, principalmente aqui no Brasil. A gente tem dois sistemas, né? O CIVEP-Gripe e o ESUS, que estão recebendo as notificações de síndrome respiratória aguda grave e de Covid-19 desde o início da epidemia. E o campo nacionalidade nesse formulário de notificação não é obrigatório. Então, por curiosidade, eu baixei no Open DataSUS, a NET citou recentemente esse sistema do DataSUS, baixei os dados para síndrome respiratória aguda grave e COVID, ao nível individual, está disponível, não sabia que estava, mas está. E vi quem não era brasileiro, tem lá um filtro, e as nacionalidades. Então, não sei mais quantos casos de Covid tem no Brasil, 4 milhões, quase 4 milhões de casos de Covid que a gente tem no Brasil, 78 eram estrangeiros, não eram nem refugiados, são estrangeiros, apenas 78. E quando você filtra para Venezuela, só apenas 3. Então, isso está extremamente subnotificado, o número com certeza é muito maior e a gente não tem esse dado. O único dado que tem é da Operação Acolhida, lá em Roraima, em que todo dia no Instagram a Operação Acolhida postava como chamando de boletim epidemiológico, controle epidemiológico de casos de Covid em militares, não em venezuelanos. Os militares que trabalhavam com os venezuelanos. Eles chamaram de militares suspeitos, militares positivados e militares recuperados. Um gráfico complicado de entender. E com erro também. Então, isso tudo gerou uma petição nacional pela inclusão do item de nacionalidade nos formulários de Covid-19 e SRAC. Isso foi feito por São Paulo pela Rede de Cuidados em Saúde, Imigrantes e Refugiados, essa petição. Tá. E para encerrar, para passar para a Camila, falar da nossa realidade aqui no Rio de Janeiro, no comitê, queria fazer o convite para vocês. Está ocorrendo, nesse momento, o Seminário Nacional das Cátedras Sérgio Vieira de Mello, esse ano focado na pandemia de Covid-19. Então, aconteceu na terça-feira, dia 22, e hoje está ocorrendo novamente, e a transmissão está por esse link do YouTube. Depois eu posso mandar no chat para quem quiser assistir hoje na parte da tarde, acompanhar esse evento, que está aprofundando mais esse assunto. Para a gente ter tempo para o debate, a palavra para Camila Estrela, vou apresentá-la. A Camila ela é assistente social, especialista em gestão do trabalho e da educação em saúde, mestre em serviço social e doutorando em serviço social pela PUC-Rio. Na Secretaria Estadual de Saúde, ela tem um cargo de assistente técnica de desenvolvimento e na Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade. A Camila está à frente do Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Imigrante e Refugiada, e nós convidamos ela hoje para apresentar o Comitê de Saúde dos Refugiados aqui da SES-RJ, né? Mas também para falar das ações da SES em relação aos refugiados, no que diz respeito à Covid-19, a pandemia de Covid-19. Camila. É um prazer estar aqui. O trabalho do Comitê Técnico de Saúde da Imigrante e Refugiada, ele foi institucionalizado agora, em março desse ano, de 2020. Ele foi aprovado em CIB, Comissão Intergestora, mas é um trabalho que vem sendo realizado desde 2015 e mais sistematizado mais detidamente a partir de 2017. Então, é um prazer poder
nesse momento que a história nos movimenta a assumirmos determinados lugares e posicionamentos, né? Estar nesse lugar com pessoas tão envolvidas com o tema, tão afetivamente amorosas, tão empenhadas em construir uma outra realidade, não só os gestores, não só a política, mas os próprios migrantes. O grupo hoje ele é composto por 50 pessoas, a gente tendo 42 bastante ativas, né? As reuniões ocorrem a cada 2 meses, sempre às últimas quartas-feiras do mês. Então, vamos falar um pouco sobre a trajetória e também sobre o que a gente vem desenvolvendo e o que desenvolvemos especificamente no contexto de Covid-19. Então, esse é o nome da minha superintendência, a qual hoje eu estou ligada, a Superintendência de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade. É um nome bem grande, né? Foi uma superintendência criada dentro da gestão do governo Witzel. Ela comporta a saúde da população, toda a população, né? Coordenação de equidade, e aí envolve todas as populações, a coordenação de equidade em saúde de populações específicas, está dentro dessa superintendência. Essa coordenação específica é a qual eu estou atrelada. E lá a gente trabalha com diversas populações, eu vou falar. E a superintendência também comporta a saúde da população privada de liberdade e a saúde mental, né? Então, essas três frentes estão dentro da superintendência. A coordenação de equidade, a gente chama, né, de CESP, na abreviação, ela tem um papel fundamental de promover o diálogo entre a gestão de saúde e a sociedade. A política que nos rege, a coordenação, é a Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa, que é de 2007. Nessa coordenação, a gente tem, é importante a gente deixar claro, porque como a gente fala de um lugar de gestão, para a gente às vezes é muito clara o que cada um faz, a forma como se organiza dentro de um corpo, né, tão grande como a secretaria. Então, a nossa coordenação, ela tem essa função da promoção da articulação entre o movimento social e a gestão. Então, por isso também o papel do comitê é como um lugar consultivo e propositivo, né, composto por diversos atores, para pensar a promoção das políticas no território, junto à população, pensando toda a rede, né, que o compõe nessa operacionalização. E a gente trabalha com todas essas populações, que a gente chama de em situação de vulnerabilidade, ou populações específicas, que são a população negra, indígena, pescadora, ribeirinha, camponeses, agricultores familiares, trabalhadores rurais assentados ou acampados, comunidades tradicionais, ciganos, LGBT, a gente bota LGBT porque é assim que está na política nacional, mas o próprio movimento já tem as outras letras somadas, né? LGBTQI+, hoje. Refugiado, imigrante, entre outras. A gente também dá um suporte à população em situação de rua. Então, esse conjunto, né, de populações, a gente tenta articular a operacionalização das políticas nacional a nível estadual nesse debate, nesse movimento através dos comitês, né? Então, esse é o papel do comitê e, por isso, a importância do grupo que a gente iniciou ser institucionalizado enquanto comitê. Então, esse foi o movimento. É o primeiro comitê de saúde do Brasil, até onde eu tenho conhecimento, né? A gente não tem nenhuma outra política de saúde voltada para essa população, a não ser o município de São Paulo, que tem uma política que não é de saúde específica, mas é uma mais geral. Então, a nossa ideia, vou falar ao longo da apresentação, é a gente estar nesse esforço de construção efetiva de uma política, né? O nosso horizonte. No mínimo, uma construção da política estadual de saúde voltada para a população imigrante e refugiada. Por isso, a importância do constante diálogo, da constante troca. Como o João colocou, é uma área com pouco estudo. No campo da gestão, e é muito importante essa relação com a universidade, com os parceiros, com as instituições internacionais, com os próprios migrantes. Então, como a gente é uma frente que não possui nenhuma política que nos oriente, diferente das outras, de saúde da população negra, saúde da população LGBT, por exemplo, a gente não tem uma política que nos oriente nas diretrizes, nas ações em si.
Então, o trabalho ele vem sendo construído na prática, avaliado, no erro, na tentativa, na sugestão. Então, são movimentos contínuos de construção nesse sentido. E aí, fala um pouco da trajetória. Começou com a participação, eu comecei a representar a Secretaria Estadual de Saúde, né, representando a coordenação e a secretaria dentro do CEIPARME, que é o Comitê Estadual Intersetorial de Políticas de Atenção aos Refugiados e Migrantes. E aí algumas fotos, eu comecei a participar em 2015, antes outras funcionárias participavam, mas não existia esse esforço de sistematizar a prática, de pensar o que a secretaria poderia articular, pensar e promover dentro dessa temática, né? Porque como não tem a política, fica essa coisa por onde começar, com quem a gente conversa, para ir além desse apaga-incêndio, né, da situação que chega, a gestão, ela começou a se dar a partir de 2015. Então, a partir de 2018, eu vim participando do CEIPARME, a gente teve a Copa do Mundo, né, as Olimpíadas, então a gente sediou esses grandes eventos que colocaram a questão da migração e do refúgio muito em voga, né. E aí a secretaria ela foi chamada para estar mais próxima tanto dos órgãos que estavam que compunham, né, o CEIPARME, nessa organização, porque teríamos uma entrada muito grande, um fluxo muito grande de estrangeiro. Então, a saúde, foi a questão da oportunidade, da situação, e também de já estar por dentro do grupo, de poder estar mais próximo e pensar ações estratégicas de apoio nessa temática. E aí, a partir de 2018, nós fizemos um levantamento, em 2018, fizemos um levantamento junto à Cáritas, para saber onde estariam os grupos, onde seriam os territórios e quais seriam os grupos migrantes de maior concentração. E a Cáritas nos passou 2017, a informação de que a maior concentração era dos grupos congoleses, nos territórios de Brasília, no Rio de Janeiro, Jardim Catarina, em São Gonçalo, e Gramacho, em Duque de Caxias. Então, fomos até lá, em parceria com o Serviço Social da UERJ, o Hospital Universitário Pedro Ernesto, e fizemos um diagnóstico e comparativo, né, para saber como eles acessavam a saúde na República Democrática do Congo e como eles acessavam a saúde nesse território. Para a gente, na verdade, ter um norte de o que fazer com essa, né, quais estratégias a gente poderia adotar, por onde a gente poderia começar a promover saúde, promover cuidado, ouvi-los, conhecê-los, né? A gestão, e aí são algumas fotos, né? São fotos de antes da pandemia, onde a gente se reunia. O grupo hoje é bem maior que esse. Quando a gente começar a se reunir de novo pessoalmente, certamente a gente vai ter que arrumar uma sala bem maior. Espero que em breve. E o desafio da gestão é muito grande, né? Porque, além do diagnóstico, dos estudos e dos levantamentos, a gente tem todas as limitações políticas, governamentais e burocráticas para a operacionalização de qualquer coisa. Então, muitas das vezes, o grupo tem ideias maravilhosas, uma sede de realização muito grande, assim como a minha, mas a gente esbarra nas burocracias inerentes aos processos governamentais brasileiros, quiçá, né, outros países também. Mas vou falar do que eu conheço, com o que eu trabalho. Então, é um grupo que eu tenho realmente muito carinho, muito afeto, um grupo muito empenhado, e que a gente junto, assim, em 2 anos, né, a gente já conseguiu fazer coisas bem interessantes, mas ainda é pouco, né? Ainda é muito pouco perto do que a gente quer fazer, do que a gente precisa fazer. Mas é um caminho. Nós percebemos que a partir do levantamento que fizemos com eles, uma grande questão era a dificuldade do próprio profissional de saúde que os atendia entender o que é a migração, o que é o movimento de migrar, quem são essas pessoas, por que elas se movimentam, por que elas estão ali naquele lugar, quais são as suas especificidades. Então, a gente preparou uma qualificação profissional, a gente gosta mais do termo de qualificação do que capacitação, porque capaz eles já são, né? Eles estão ali na ponta, no dia a dia, e a gente
decidiu começar essa qualificação pelos agentes comunitários de saúde, que é quem nos conhece, né? Eu tenho um profundo apreço pelos agentes comunitários de saúde, eles são a ponta o meio, sei lá, a base total do SUS, porque eles conhecem as pessoas pelo nome, eles estão lá com eles debaixo de chuva, debaixo de tiroteio, debaixo de sol. Então, a gente decidiu iniciar por eles, porque percebemos que as informações trocadas nos proporcionaria informações muito ricas para a continuidade do trabalho. Então, a gente fez essas 3 qualificações, né? Brasipina, Jardim Catarina e Gramacho. Gramacho na primeira foto da esquerda, Jardim Catarina no meio e Brasipina à direita. E foi um trabalho elaborado junto com a Educação Popular em Saúde. Então, a gente adotou a metodologia de Educação Popular em Saúde. E, para quem não conhece, é uma metodologia baseada na construção de Paulo Freire, né, na educação pedagógica de Paulo Freire, onde ninguém sabe mais que ninguém, todos nós temos o nosso saber e juntos trocamos para construir algo. Então, foram 2 dias em cada território, onde a gente fez oficinas de educação popular para introduzir o tema, para conhecer melhor, tirar as dúvidas, para brincar, para descontrair, de forma lúdica, né? E o segundo dia foi um dia mais voltado para o conceito teórico, e a gente tratou de doença falciforme, Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e as especificidades culturais dos principais grupos populacionais naquele momento, que era ao início dos venezuelanos, os sírios, congoleses, e aí a gente pôde contar com a contribuição de profissionais todos da área, né, do tema, e foi uma troca muito rica, muito bacana, e que nos ajuda a construção dos próximos passos que eu vou falar. Pensamos também, e aí, depois das oficinas, a gente percebeu que era uma demanda dos agentes comunitários de saúde, dos profissionais como um todo, que nós produzíssemos algum material que explicasse o que é o SUS em outras línguas. Então, nós fizemos esse material, ele elaborado em 4 línguas, português, inglês, espanhol e francês. Ele está impresso, ele também está em PDF no nosso site, no site da Secretaria. E seria, na verdade, uma ferramenta tanto para o usuário, para conhecer o que é o SUS, porque a partir do diagnóstico inicial, quando a gente foi até eles, a gente percebeu que qual é a diferença entre um lugar que eu tomo a vacina e se eu precisar de uma emergência? Qual é a diferença entre cada local, onde está cada local, como eu acesso o medicamento, uma vez que o acesso à saúde nos seus países de origem, no seu país de origem, no caso, né, da República Democrática do Congo e dos congoleses, era diferente, né? Então, eles só buscavam a saúde no momento que precisavam e muitas das vezes paga, né? Eu acho que a maioria das vezes, uma saúde paga. Então, quando esse agente comunitário de saúde batia na porta, oferecendo o cadastro, oferecendo esse atendimento inicial, ficava assim, quem é essa pessoa? Quem é esse representante do governo, quem é esse representante do poder público que está batendo na minha casa e me perguntando tantas coisas. Então, até criar o tempo de criar esse vínculo, né, o material ajuda, pelo que eles contaram depois que nós retornamos, depois de 6 meses, para fazer essa avaliação do impacto da qualificação no processo de trabalho, eles nos colocaram o quanto o material ajuda, porque eles apontam, né, ó, esse aqui sou eu, e esse é o SUS. Eles apresentam a cartilha para o início dessa comunicação. Então, esse foi o objetivo da construção do material e a gente crê que está alcançando a sua finalidade. E aqui no canto, a qualificação dos agentes comunitários de saúde foi o material que nós produzimos, a gente também deixou disponível no site, é um material que a gente deu no segundo dia de oficina com o conteúdo, né? Que a gente aproveitou também que estávamos falando de imigração para falar de doença falciforme, uma doença prevalecente na população negra por conta do gene, né, que vem de África e da descendência africana. Então, é uma doença que prevalece na população negra. Então, a gente também aproveitou para fazer esse mapeamento, fazer essa relação, fazer esse debate. Falamos da política, como eu disse, a Política Nacional de Saúde da População Negra, e aprofundamos no debate do racismo e da xenofobia a partir dela.
Então, a gente foi juntando os conteúdos e ampliando o debate para além da migração, nessas capacitações, nessas qualificações, né? Elaboramos uma oficina de saúde de população, oficina de saúde, migração e refúgio, que a gente pensou que deveria ter um momento somente com eles, né? A gente já tinha tido com os profissionais, e aí era necessário a realização de um grupo, onde a gente pudesse fazer essa troca com um grupo mais ampliado. Então, em 2019, a gente fez essa oficina, onde participaram 38 migrantes, e a gente também, através da educação popular e saúde, a gente construiu um momento onde a gente tratou da saúde como que bom, que pena e que tal. E todo esse material está sistematizado e nos ajuda na construção das ferramentas de gestão. A gente teve participantes da Venezuela, do Togo, da Nigéria, da Síria, República Democrática do Congo. Foi bem rico o encontro. Fiz uma oficina do Ministério da Saúde, que também, e aí acredito que alguns aqui também tenham sido convidados, que estão assistindo. Foram convidadas muitas instituições, até para pensar, instituições internacionais também, universidades, os próprios migrantes, para a gente pensar esses desafios da saúde e subsidiar o Plano Estadual de Saúde da População Migrante e Migrante Refugiada. Então, aqui algumas fotos. E aí, agora eu vou falar do trabalho específico, né, que a gente começou a sistematizar, o que a gente tem como base. E a gente tem o decreto 44924, de 22 de agosto de 2014, que é o Plano Estadual de Políticas de Atenção aos Refugiados do Rio de Janeiro, que, na verdade, é um plano e um material que subsidia o trabalho de migração e refúgio no Estado como um todo. E aqui tem o eixo da saúde, né? Então, tem as diretrizes, as ações, os produtos e os responsáveis. Quando a gente entrou em contato com esse documento, né, e nos debruçamos sobre ele, isso nos ajudou bastante na construção das ações do comitê e da gestão em si como um todo, né, do debate da área técnica dentro da secretaria. Então, a gente percebeu que era atribuição e que já existia um material, já existia um grupo, um eixo temático dentro de um plano estadual que nos impulsionava e nos direcionava para a construção. Então, foi a partir daí que o próprio comitê a gente aciona o GT de saúde do CEIPARME. Então, o Comitê de Saúde da População, o Comitê Técnico Estadual de Saúde da População Migrante e Refugiada hoje, ele é o GT que foi acionado dentro do CEIPARME, dentro desse eixo de saúde. Então, a gente procura pensar a elaboração desses produtos, dessas ações, então, realizar os mapeamentos, as articulações, divulgar a carta aberta das unidades de saúde, né? E não só a própria carta, mas o material do SUS, por exemplo, materiais que sejam subsidiados por esses materiais, por essas políticas, né? Então, divulgar o material em outras línguas, produzir plataformas de cursos e oficinas de capacitação. Então, juntamos as necessidades com os direcionamentos, mas ainda precisamos avançar, sem dúvida. Antes, eu queria retomar a questão que o João falou da dificuldade de levantamento de dados, realmente no formulário do CIVEP-GRIP, que é um formulário que foi utilizado para o preenchimento, né, para o atendimento das pessoas com coronavírus ou com síndrome respiratória grave, ele não possui a nacionalidade. Na verdade, nenhum formulário que diz respeito a gripes como um todo, todas elas, né? Não sei, tem um nome específico, depois vocês podem me corrigir, me acrescentar. Ele não tem a nacionalidade. Então, e é muito ruim isso, porque esse formulário ele já vem pronto do Ministério da Saúde, ele é um formulário utilizado nacional. O Movimento Social de São Paulo, de migrante, escreveu uma carta para o Ministério da Saúde pedindo que o campo nacionalidade fosse incluído nos formulários de atendimento para que a gente tivesse acesso ao número de pessoas migrantes, né, acometidas pela Covid-19, e esse movimento ainda é difícil, ainda é travado, né? Então, a gente tem pensado em algumas alternativas dentro desse processo, que é o preenchimento, por exemplo, né, que é o preenchimento do campo observação. No momento que a gente for capacitar os profissionais, que a gente ia dar continuidade a essas qualificações, né? Capacitação não, qualificação.
E aí veio a pandemia, então a gente precisa hoje pensar, né, se vai promover isso de forma remota, ou se a gente vai aguardar mais um pouco. A gente está passando por momentos de transição da gestão também muito constantes, né? Isso também dificulta algumas coisas. Mas o preenchimento do item observação com relação à nacionalidade, na nacionalidade, país de nascimento, e isso na hora de levantar os dados dos sistemas vai nos ajudar. Então, é uma das ideias, uma das alternativas que a gente tem pensado para poder captar essas informações, né? Da quantidade de imigrantes e refugiados atendidos pelo SUS, né? É uma estratégia. O que a gente está promovendo agora, né? É o Plano Estadual de Saúde da População Imigrante e Refugiada. E aí esse plano, ele, na verdade, é um conjunto de ações pensadas, é um conjunto de proposições, e aí a gente está dividindo isso por eixo, né? Eixo de qualificação do trabalhador da saúde, eixo criança e adolescente, eixo mulheres. Então, a gente está pensando em diversos eixos para sistematizando todo esse material, toda essa experiência que nós temos, junto com as pesquisas dos representantes das instituições de ensino do comitê. Por isso é muito importante essa troca, gestão e universidade. O João, né, representando essa parte da MS da UERJ, e quando ele divide com a gente as pesquisas, o Igor e as demais pesquisadoras e pesquisadores do grupo, a gente sempre fala, né, é importante que seja realizada, efetivada a pesquisa e pensar o quanto e como essas pesquisas podem contribuir para operacionalização, para promoção de ferramentas no campo da gestão pública, né, e da política social voltada para a população, principalmente. A gente tem um plano estadual de qualificação dos trabalhadores da saúde no atendimento à população imigrante e refugiada, e é justamente essa a ideia do material que foi produzido ser atualizado, porque hoje são outras demandas, e vão ser sempre outras, né, a partir da avaliação que eles fizeram, das necessidades que eles têm hoje, do que eles sentiram falta, e para que a gente amplie tanto para os profissionais de nível técnico, todos eles, quanto para os de nível superior, que foi uma demanda dos próprios ACS. Então, a continuidade do monitoramento e ampliação do mapeamento da população imigrante e refugiada nos territórios do Estado. E aí, paralelo a essa questão do preenchimento do campo observação dos formulários, a gente está entrando em contato com todos os gestores. A gente colocou pelo menos 13 municípios com maior concentração de imigrantes e refugiados no Rio, para poder pedindo para que cada gestão, cada território, cada secretaria municipal desses territórios nos enviasse uma pessoa para ser esse ponto de diálogo com a gente no território. Então, é uma forma também da gente impulsionar, talvez, a criação dos comitês, dos próprios comitês municipais no território, né, essa é a lógica, a gente constrói um estadual, fundo estadual para que os outros também sejam efetivados, né, no território. Isso nos possibilita outro olhar também, e para que ações sejam mais diretamente promovidas pelo próprio município, né? Então, para a gente subsidiar e apoiar essas construções. E pedir também, como consequência, obter mais informações a respeito. Então, a mediação e apoio nos atendimentos, a partir das especificidades que surgem junto ao segmento imigrante e refugiado, como questões linguísticas, culturais, familiares, dentre outras. Então, no período de ápice da pandemia que a gente viveu aqui, em março, abril, a gente recebeu algumas ligações de situações muito específicas de hospitais, de mãe que estava parindo e que foi confundida, que estava com Covid, foi transferida para outro hospital, seus filhos ficaram no hospital que ela pariu, ela estava com suspeita, mas a verdade era doença falciforme. Então, até diagnosticar fechado, né, o seu diagnóstico fechado, as crianças ficaram no local e aí foram para adoção. Não chegaram aí para adoção, mas ficaram numa família acolhedora, e a própria comunidade daquela nacionalidade ficou muito mexida, teve um movimento grande, porque não estava entendendo o porquê dessa burocracia, e a língua, né, atrapalhando, porque no país delas não acontecia isso. Então, esses movimentos inerentes às questões culturais, inerentes à dificuldade do vocabulário, elas são muito recorrentes, né? E o próprio trabalhador em saúde, muitas das vezes não tem paciência, não tem conhecimento, está ali também no meio daquele momento com todas as limitações para o atendimento, né?
e isso se junta no caldeirão. E aí a ideia é que a gente possa construir com regularidade, né, a qualificação desses profissionais, esse diálogo, mas principalmente hoje fortalecer o grupo e a nossa área técnica como uma referência para situações específicas que impulsionem a construção de um fluxo constante. A gente elaborou um plano de enfrentamento da Covid, então são algumas ações que a gente está promovendo por dentro do comitê, fortalecimento e ampliação da rede, o trabalho intersetorial através do CEIPARME, o início da articulação com o Conselho Estadual de Saúde, que é também um outro espaço que a gente tem tentado, enfim, entrar em contato. Os conselheiros são grandes potências, né, nessa construção no território. O apoio ao cumprimento da portaria 432, que instituiu a força-tarefa, nessa questão da interiorização, né, dos venezuelanos. E a gente hoje está acompanhando junto ao Ministério da Saúde, e elas acompanham como representantes também dentro do nosso comitê os NURINs, que são os Núcleos Regionais de Interiorização, e a gente troca informação para tentar organizar melhor o fluxo e o atendimento em saúde no território. E o acompanhamento dos indígenas venezuelanos, o Araus, da etnia Uarau, que estão hoje no território de Japeri e que em breve vão para o território de Nova Iguaçu, e a gente está acompanhando esse deslocamento e a qualificação desses profissionais que já receberam no Rio de Janeiro, estão recebendo em Japeri e vão receber em Nova Iguaçu. A gente também elaborou essas cartilhas em 6 línguas, incluindo árabe e creole, que foram os primeiros materiais produzidos nessas 2 línguas, que foi o material para a gente poder orientar a população imigrante quanto à questão dos sintomas da Covid-19 e o uso do SUS, né? Porque, como foi falado anteriormente, a dificuldade, xenofobia, o racismo, dessa questão de onde vem esse vírus. Então, a gente ficou preocupado deles se sentirem ameaçados de buscarem um serviço de saúde e não buscarem. Então, essa cartilha foi distribuída amplamente com o intuito de fortalecer esse acesso. Por último, a gente começou a divulgar, né, os lugares que estavam sendo distribuídos os materiais de higiene e cestas básicas junto à Secretaria Estadual, a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social, a Caritas, a ONG Marrom. Ajudamos na elaboração dessa carta, né, em defesa da promoção dos direitos dos migrantes e refugiados residentes do Estado do Rio de Janeiro, onde a gente construiu o eixo da saúde, fortalecendo o acesso. E elaboramos esse informativo junto à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que foi informativo voltado para os assistentes sociais nas unidades de saúde, ratificando o acesso aos benefícios emergenciais, que deveriam se dar da mesma forma, tanto pela população brasileira, quanto pela população imigrante e refugiada, porque a gente percebeu justamente esse movimento de não entendimento, de preconceito, né, estão aqui para roubar um benefício, será que eles têm acesso? Então, a gente elaborou esse documento e enviamos para toda a rede estadual, federal e municipal de saúde. Então, é isso. Esses são os meus e-mails institucionais, telefone lá da coordenação técnica, e esse é um link do site da Secretaria de Saúde, que estão disponíveis todos esses materiais que eu apresentei aqui. Apresentação maravilhosa, estou muito feliz que você pôde estar hoje aqui conosco, trazendo esse trabalho incrível que vocês têm feito. Quem quiser se inscrever aqui do Zoom, Eduardo já está inscrito, podem mandar no chat também. Muito emocionado de ver esse bastião de resistência que vocês estão conseguindo manter, no meio de tanta notícia ruim, em todos os níveis, você vir e contar para a gente tanta coisa importante, relevante, tanta coisa bem pensada, tanta energia, tantos jovens profissionais envolvidos. Eu estou realmente muito emocionado com isso tudo. É que migrações forçadas faz parte da história da humanidade. Nossos ancestrais saíram da África há 2 milhões de anos, é o que se estima, por conta de vicissitudes climáticas, lá para trás, 2 milhões de anos, e começaram a colonizar o planeta, não é? Então, isso é muito importante perceber,
E a questão dos refugiados, dos migrantes forçados, está exigindo cada vez mais uma ampliação conceitual, não é? Então, hoje já se fala com ênfase cada vez maior nos migrantes climáticos, não é? E hoje se fala também nos migrantes forçados resultantes das grandes obras de infraestrutura, muitas vezes negligenciando esses aspectos, as estradas que cortam reservas indígenas, as hidrelétricas que deslocam populações inteiras e causam danos ambientais. Isso tudo, então, gera migrantes forçados e outras categorias que a Convenção de Genebra de 51 não dá conta, não é? E nosso objeto visa ampliar conceitualmente isso tudo. Há mitos nesse assunto, eu vou ser breve para dar margem a outras pessoas se manifestarem. Há mitos, por exemplo, João apresentou, a maior parte dos migrantes forçados estão em países do sul global e não nos países desenvolvidos. Mas você tem hoje 1% da população mundial caracterizada como deslocamentos forçados, né? Não é pouca coisa. Outro mito é que os migrantes prejudicam as economias dos países desenvolvidos e outros. Na verdade, os estudos mais recentes de economistas insuspeitos, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, etc., mostram que países lucram com os migrantes. Há uma bibliografia extensa sobre isso, né? Mas a gente vive cercado de mitos, de fake news, de falsas ilações, partindo, por exemplo, do nosso próprio governo federal, infelizmente. Na declaração da ONU, a Venezuela foi acusada de ter provocado criminosamente o vazamento de óleo, e por aí vai, né? Então, são atos de resistência, contribuir para entender melhor e divulgar melhor o conhecimento. Nós queremos fazer a nossa parte em integração cada vez maior com pessoas como a Camila, a quem eu novamente agradeço pela brilhante e emotiva exposição aqui. Agradeço muito a Camila, João, pelas apresentações muito boas, muito interessantes. Eu tenho uma pergunta, uma observação que vocês acham, botando para ficar no tema da pandemia, que é o tema que, de alguma maneira, é o tema da disciplina, e pegando por um ponto que vocês não têm pego, o que vocês acham? Eu tenho lido bastante literatura, sobretudo em países africanos e em outros, em relação a campos de refugiados na Quênia, etc., onde os próprios migrantes, os próprios refugiados têm se envolvido em tarefas em relação à pandemia, tarefas que a gente poderia chamar de organização comunitária, de ajuda mútua, de criar campanhas de difusão de saúde pública, usando uma linguagem que se aceita pelos refugiados, envolvimento deles, trabalhando junto a profissionais de saúde, etc., porque muitas vezes a gente viu isso na epidemia da ebola, existe uma certa desconfiança em muitos países em relação a profissionais de saúde quando chegam a determinados campos de refugiados, etc. Então, todo assim, uma necessidade de alguma maneira, adaptar as políticas de enfrentamento da Covid, as intervenções para essas comunidades específicas nos determinados contextos. Eu gostaria de saber, sobretudo vocês ou Camila, se tem tido algum esforço nesse sentido sendo feito no Brasil com os migrantes, refugiados daqui, sobretudo os venezuelanos ou os sírios, nesse sentido. Era isso, obrigado. Em relação a essa pergunta, só um dado sobre isso também. Em Roraima, na Operação Acolhida, durante a Covid-19, eles contaram com voluntários que são profissionais de saúde venezuelanos. Então, profissionais de saúde venezuelanos que estavam nos abrigos ou mesmo que estavam na cidade se voluntariaram para ajudar a atender os casos porque o sistema entrou em colapso, né, com a quantidade de casos e óbitos. Então, precisou dessa ajuda. Quando nós estivemos em Roraima, a gente já tinha percebido
que muitos venezuelanos se sentem mais acolhidos e acessam mais o serviço de saúde, quando o agente comunitário em saúde é também refugiado, ou quando o profissional de saúde, seja enfermeiro ou médico, também fala a língua deles. Então, com a Covid, isso ficou bem claro que essa ajuda, né, se eles se colocarem como voluntários, foi primordial até para ajudar no tratamento. Isso aconteceu em outros países também, principalmente onde tem os campos de refugiados. Camila, você quer complementar? Posso sim. Professor, o que eu sei com relação à pergunta é São Paulo, que eu acho que também é um município com uma grande concentração, né? Acho que o maior, sei, depois do fluxo de interiorização dos venezuelanos, eu não posso nem confirmar isso, mas São Paulo tem um grande número de imigrantes e refugiados. Então, é um município, acho que principalmente o município, não posso falar do estado, que eu trabalho no município, que tem esse atendimento em saúde, onde eles conseguem contratar os próprios migrantes para serem os agentes comunitários de saúde, por exemplo, né, que é uma das nossas grandes vontades, poder promover concurso público para contratar migrantes e refugiados para serem ACS, para serem os nossos médicos, enfermeiros, nossos não, né, estarem com a gente na rede nesse atendimento. Em São Paulo, a gente teve a oportunidade de ir a São Paulo, conversar pessoalmente, conhecer o CRAI, né, pessoas maravilhosas, profissionais muito empenhadas, enfim. São Paulo é um grande modelo para a gente nesse sentido. Agora, o Rio de Janeiro, uma ideia que está em stand-by, né, que essa semana a gente retornou, e hoje eu conversei de manhã com a Vigilância Epidemiológica, que a ideia, não sei se o João lembra, que a gente pensou no comitê justamente quando a gente estava vendo essa questão do preconceito e da xenofobia dos vírus. Então, a gente teve uma ideia de promover um material, de elaborar um material onde a gente pensasse o senso comum de onde vem e realmente de onde vêm os vírus e enfim, a origem, a histórica desses processos, material de qualificação para ser divulgado amplamente, tanto para eles, para os próprios migrantes e refugiados, quanto principalmente para a nossa rede de assistência em saúde e para a população. Então, é esse material que a gente está pensando em produzir em outras línguas, né? De onde vem exatamente a origem do sarampo, do Covid-19, do ebola, porque tem esses pensamentos que vão tomando conta do senso comum e da população tem a ver justamente com o racismo brasileiro. Então, a falta de informação junta com o racismo e causa isso. E a Secretaria de Saúde, esse ano, está promovendo um projeto de equidade, onde a Secretaria contratou algumas pessoas, representantes de grupos de população em situação de vulnerabilidade. Dentre eles, a gente contratou um migrante da República Democrática do Congo, o René, que está com a gente para acompanhar as ações de migração e, a partir desse olhar, ajudar a gente na construção das ferramentas. Então, não é um projeto temporário, mas é um início de algo, né? Pensar a inclusão desse grupo dentro da gestão para pensar a formulação de política. Então, é nesse sentido. A Carla Rodrigues pergunta: esse aumento no número de refugiados entrando em nosso país pode ocasionar um colapso aqui, tendo em vista que nós já enfrentamos a falta de desemprego e moradia para muitos brasileiros? Então, o que se tem visto de opinião tanto de pesquisadores quanto de pessoas dos serviços em relação a serviços públicos em relação a esse assunto, é que a população de imigrantes forçados hoje no Brasil é menos de 1% da população brasileira. Estava em torno de 0,5%, deve ter aumentado um pouco mais com a entrada dos venezuelanos. Então, em relação ao resto da população brasileira, é uma população, quando comparado, né, com os 220 milhões de brasileiros, é uma população muito pequena. E como o Eduardo disse, já tem estudos comprovando que depois que esses migrantes entram no país, eles melhoram a economia, ajudando, criando inclusive empregos, etc. Alguém quer complementar esse assunto?
Bom, então, em relação a... Temos uma segunda pergunta da Aline. Se a operação acolhida possui registros dos locais onde as famílias são encaminhadas no processo de interiorização dos estados. Sim, a operação acolhida divulga, acredito que a cada trimestre, não sei se agora com a pandemia estão divulgando semestralmente, um boletim mostrando para onde estão sendo interiorizados os venezuelanos, os estados para onde estão sendo enviados e aonde eles ficam, quem recebe. Então, se vocês quiserem depois, podem enviar e-mail para o Centro Brasil de Saúde Global, vou colocar aqui no chat no YouTube, e a gente pode repassar esses materiais que a gente tem acumulado e compilado também. Posso acrescentar, João, E a NET também tem uma pergunta. Pode falar, Camila. Com relação à interiorização, o projeto de para onde eles vão, é um grande desafio nosso na saúde estadual saber com antecedência quantos vão, quantos vêm, quantos estão vindo, quando vêm, para a gente poder promover a saúde no território, né? Então, essa articulação do comitê entre as três instâncias, federal, estadual e municipal, a ideia, né, uma das ideias é a gente fortalecer a organização e a informação desse fluxo para poder promover e oferecer a saúde de forma mais qualificada no território quando eles vierem. E acrescentando a última resposta, professor, o município de Maricá também, acho que foi o primeiro município do estado do Rio de Janeiro a contratar um migrante para trabalhar na secretaria, não tenho certeza, mas eu acho que de assistência social. Tá. E a pergunta da Anete para Camila, se as populações vivendo nas ruas também têm ações para essas populações. Sabe-se se a Covid os acometeu de forma especial? Você tem essa informação, Camila? Eu não tenho essa informação com relação a dados numéricos, né? Porque seria uma informação mais da vigilância epidemiológica e da atenção primária. Fico devendo isso. Mas o que eu sei, trabalho muito próximo. A gente tem uma área técnica que fica na atenção primária, na superintendência de atenção primária, que lida diretamente com esse grupo. A gente mais dá o apoio. O que a gente soube é que a dificuldade de promover as campanhas de higienização, né? Vai lavar a mão, não tem torneira. Usa o álcool, não tem álcool para usar. Tá dormindo na rua, que é um lugar super infectado. Essa coisa do fique em casa não cola, né, para eles, é uma outra realidade. Então, pensar a promoção de saúde nesse sentido é um desafio nosso, enquanto gestão e sociedade. Então, o que a gente percebeu foi muitas ONGs promovendo e construindo torneiras na rua sustentáveis, a conversa constante com os profissionais do CRAS, principalmente dos CREAS e dos abrigos sociais, para orientação, os próprios consultórios na rua, que são excelentes, assim, profissionais extremamente comprometidos, que seria do SUS nesse atendimento sem esse grupo. Então, assim, as ações efetivas foram promovidas por esses espaços. Agora, com relação a número, foram mais acometidos, quantidades, quais territórios, eu não tenho para ti essa informação concreta, mas posso buscar e passar para o João, para vocês, sem problema. Obrigada, Camila. Obrigada. Bom, alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai encerrar. Bom, então eu gostaria de agradecer as apresentações da Yara e do Guilherme e agradecer Camila pela apresentação emocionante que você fez para nós. A gente sabe das dificuldades que estão sendo enfrentadas diariamente no SUS, na Secretaria Estadual de Saúde, e vocês têm demonstrado uma força incrível. E tchau, tchau. Agradecendo, parabéns, Guilherme, parabéns, Nara, parabéns a todos. Todos estão convidados também para participarem do comitê. E é isso, é um prazer estar coordenando um grupo com pessoas maravilhosas. Acho que é por isso que o trabalho é tão bom assim. Seguimos. Até. Seguimos. Obrigado, tchau, tchau, gente. Até a próxima sessão.